Estamos ao vivo para a nossa live de hoje. E hoje eu convidei um amigo super especial, um cara que está fazendo um trabalho belíssimo com os casais. O nome dele é Marcelo Zanetti, uma fera. E esse amigo tem feito um trabalho belíssimo de acompanhamento de casais, de fortalecimento. Ó, já chegou ele aqui. Olha a fera aí. Eu tô aparecendo aí, Igor, Tá. que eu não tô me vendo, mas tudo Ah, bem. isso aconteceu na nossa última live, sabia? Ah, é? Eu, Você também não eu, tava se vendo, não? eu não me via. Pô, é O que uma que droga será? isso. Isso já aconteceu contigo antes? Já aconteceu. Ah, É muito louco isso, né? Vai poxa. saber. Mas você tá Cê- aparecendo a minha imagem direitinho? tá sim. Tô te vendo Então é bem. isso. Tô te Vamos vendo fazer o bem. seguinte. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se dá certo. Legal, ótimo. Vamos lá, vamos tentar. Então, o Zanetti, minha gente, olha a fera aí. Tá se vendo agora? Ou Não, não? mas tudo bem. Poxa, que pena. Será que é Mas deixa, vamos tocando. será que é alguma configuração no meu perfil? Eu acho que não, eu acho que não. É os bugs Ca- mesmo, de vez em quando dá. O Instagram é assim, cara. Às vezes dá certo, às vezes Caramba. não dá. O importante é que tá todo mundo me vendo, né? Deixa o pessoal, você tá me Tá. vendo aí. Tá todo mundo Então, vendo o Zanetti, me vendo e ouvindo, nós dois? o Acenem mais aí pra importante é isso. gente. Se eu não me vejo, menos mal, eu não fico vendo um cara feio aqui. Mas tá bem enquadrado aí, tá bem enquadrado, tô te Tá. vendo. Então Esse tá bom. amigo, é uma honra ter você aqui, hein, Zanetti. Uma honra Você minha. que. Não, sério mesmo, pô, você é um cara que tem feito um trabalho lindíssimo na internet com os casais e tenho admirado bastante. E eu acho que você tem muito a contribuir, sabe, com o tema de como isso reverbera na educação dos filhos, como os adultos, o comportamento deles reflete na educação, né? Eu tenho feito um trabalho de educação de filhos, paternidade, e agora, recentemente, eu decidi que eu vou abrir agora para o casal, né, como um todo, porque as meninas estão me pedindo muito, né? Que legal. Tem muita mãe me seguindo e estão pedindo isso. Que Então bom. vamos abrir com chave de ouro. Eu pretendo fazer uma jornada aí de lives com bons amigos, né? Que legal. E você está sendo o primeiro. Olha só a estreia, hein? É. E o que você acha, Zanetti? Assim, que dica que você pode dar assim? O que você tem visto nessas mentorias que você tem dado, né? Como que o comportamento dos pais pode afetar positivamente e negativamente na educação dos filhos? Olha só, o Igor, só ajeita um pouquinho, acho que a sua câmera, porque tá cortando a sua careca. Ah, e a careca é um símbolo, né? Um símbolo. Pô, se não aparece a sua careca, não é o Igor, pô. Aí fica ruim, cara. Ficou bom Apesar que tá agora? cortando. Tá melhor, tá melhor. Legal, Porque legal. senão. É isso, aí Tô fica melhor. certo. Vocês que afastam, fica um Legal. pouco melhor. Porque você não tava Pronto. cortando. Aí o pessoal já tava todo mundo comentando. Porque o chato é o seguinte, aqui todo mundo começa a comentar, aí ninguém presta atenção no que você tem a dizer, que é muito mais. Que é Claro. interessante, o Igor, enfim, é que você está começando agora na internet, mas enfim, você já fala sobre isso há muito tempo.
não é de hoje que você estuda essa temática, não é de hoje que é isso. Porque é interessante que o pessoal, às vezes, acha que a vida da pessoa começa pós-Instagram, né? Porque antes do Instagram o cara não era nada, ele não fazia nada, ele não estudava nada. Esse é o mundo atual que a gente está, né? Então é importante falar isso, porque pô, o Igor não caiu de paraquedas aqui para falar sobre família. É verdade. Já tem uma certa rodagem. Quando eu penso que eu tenho 5 filhos, eu mesmo me espanto, né? Assim, 5 já? Um garoto, não um garoto. Mas assim, realmente eu nasci para o Instagram agora, 2 meses atrás. Então. Porque eu vi que essa é a forma agora é a forma atual de se comunicar, né? E eu não quero perder esse time, até porque a pandemia me levou a isso, para eu poder me comunicar com as pessoas, aprender com as pessoas, né? Passar um pouco do que eu aprendi nas leituras, na orientação familiar, que eu tanto aprendi. A gente se conheceu lá no congresso, lá em São Paulo, né? Exatamente. A gente foi até do mesmo grupo, então... Eu vi na foto depois. E a orientação familiar nos dá uma bagagem tremenda. Exato. E todo esse conhecimento foi uma revolução na minha vida. Hoje eu só tenho 5 filhos por conta desse conhecimento. E esse tesouro que me colocou minha família no trilho, sabe? E me possibilitou ter 5 filhos sem viver um caos, sem viver um pesadelo, né? Sem essa bagagem, eu estaria vivendo um pesadelo. Sem esse tesouro, sem esses livros, sem esses critérios. Então, eu me sinto nesse dever de passar, de transmitir esse tesouro que eu recebi, sabe? Exato. Então, essa é uma missão que a gente vai fazendo, vai tendo. Então, eu também, não tem nem um ano que eu comecei aqui no Instagram, tem 10 meses, isso foi em novembro, dezembro do ano passado, então também não é que seja muito tempo, não. É que a gente, enfim, vai ganhando um pouco mais de traquejo com o tempo, com Exato. Aqui, entendeu? Exato. E aí vai, mas, enfim, a jornada anterior, existe vida antes do Instagram, né? Isso é importante falar, né? Isso é enfim, muito eu bom. trabalho mais hoje mais com relacionamento, né? Então eu tenho atendido, como você sabe bem, eu tenho atendido muitos casais e tudo, tenho feito mentoria com casais, então tenho visto tudo quanto é tipo de coisas, né? Que acontece no mundo. Imagino, cara. Aquilo que a gente imagina que não existe, é que existe sim. Tudo que você possa imaginar existe. E o mais bonito de tudo isso é ver as pessoas mudando, né? Isso é o mais legal, isso que mais te retribui. Entende? Você vê, puxa vida, e eu não desisto das pessoas, né? Às vezes as pessoas desistem delas e eu não desisto. Não, aqui não. Vamos isso é bonito. Você não vai desistir. Eu não deixo você desistir. Está proibido de desistir. Eu proíbo o pessoal faz mentoria. Enquanto fizer mentoria comigo, está proibido de desistir de jogar a toalha. Tem alguém que acredita, né? Alguém que acredita, que confia. E é a confiança que faz a pessoa crescer, né, cara? Exatamente. Porque às vezes ninguém acredita nela. Nem o próprio marido acredita na mulher e a mulher também não acredita mais no marido. Então, quando encontra alguém que acredita que os dois podem ser melhor, ali começa o recomeço. Né? Exato. Você tem uma mudança ali, entendeu? Perfeito. A gente vive numa sociedade que é uma sociedade que se diz realista, mas é extremamente pessimista, né? A gente vive num contexto de pessimismo muito grande, né? As pessoas elas têm uma baixa autoestima muito grande. Né? Então, no fundo, você vai ter que trabalhando um pouco isso, mostrando, olha, primeiro mostrando os valores do cônjuge, eu trabalho sempre com o casal, mostrando, olha, seu marido tem virtudes, tá? Talvez não esteja aparecendo agora, mas o cara tem. Exato. E é a mesma coisa. Então, vamos olhar por trás de tudo que está acontecendo, tudo de ruim que está acontecendo. Tem coisas boas, né? Então, vamos tirar disso aí, coisas boas. Muito bom. E aí, quando entra esse contexto de filhos, né? Como foi a pergunta que você fez, né? Isso. Quando entra nesse contexto dos filhos, qual a influência que isso tem para os filhos? É total. Né? Muitas vezes o casal vem falando, olha, a gente não tem mais jeito entre a gente, aqui já não tem mais jeito, mas a gente quer pelo menos ficar um negócio mais ou menos aqui por causa dos filhos. E aí eu falo para eles, não. Comigo não é assim. Eles não vão fazer isso por conta dos filhos. Não jogue nas costas dos filhos uma questão que é de vocês dois. E vocês dois têm que ter um casamento muito bom. Não é por causa dos filhos, é por causa de vocês. Porque vocês prometeram um ao outro que
que seria dessa forma. É um Então, por compromisso, causa né? disso, Sério, né? exatamente, por causa de vocês, é que o casamento de vocês vai melhorar. E, consequentemente, que é o que a gente vai conversar aqui, toda a educação nas crianças vai melhorar, assim, absurdamente, né? Sem dúvida. E essa questão de acreditar no outro, né, Zanetti? Então, não matar o outro dentro de si, não desistir, saber que todo mundo pode melhorar. E é engraçado que eu vejo muito que uma grande mola propulsora da melhora do outro, da esposa ou dos filhos, é realmente essa confiança, né? Eu confio em você. A partir dessa confiança, a pessoa quer retribuir. Você percebe isso também? Não, sem dúvida. Alguém tem que dar o primeiro passo, né? Essa é a grande dificuldade, né? Um fica sempre deixando para o outro. Não, porque no olhar das pessoas sempre o outro é o responsável por tudo, ele é o culpado de tudo. Enfim, o casamento está mal por conta da outra pessoa. É sempre nessa jogada, né? Então, se o outro que está ruim, então é ele que tem que melhorar, não eu. Eu não tenho que fazer nada, né? Eu tô esperando. Na verdade, o que a pessoa fala muitas vezes é isso, sobretudo o homem. Não, Marcelo, eu estou fazendo isso aqui porque para você me ajudar com a minha esposa, que ela tem que melhorar. Eu falei, beleza, cara, vamos em frente, não, vamos continuar. E aí ela vem, não, eu só comecei isso aqui para você ajudar meu marido a melhorar. Então, beleza, então vamos embora. E é interessante que as pessoas... Teve um caso que é interessante, não vou dar o nome aqui, obviamente, né? Uhum. Mas demorou 4 meses de mentoria, 4 meses, para o Olha, cara chegar à conclusão que ele tinha que mudar. Ele não tinha feito nada até então, né? 4 meses, falando quase semanalmente, para que o cara disse, pô, Marcelo, então eu tô chegando à conclusão aqui que eu que tenho que mudar? Eu falei, glória a Deus, mudou alguma coisa. Pelo amor de Deus, mexeu. Eu falei, caiu o a que houve aqui? Uma ficha. revolução? Porque, caramba, cara, 4 meses para chegar a essa conclusão? Não porque eu tô vendo que se eu não mudar, as coisas não vão andar aqui em casa. Eu falei, graças a Deus, né, cara? Porque é isso mesmo que eu tô tentando. Que eu já te disse aqui, eu acho que umas 100 vezes, mas você não quer ouvir. E é isso. E aí a mudança realmente aconteceu na vida do cara. Ele falou e foi verdade. Que Porque bom. às vezes esse processo da gente perceber que nós temos que mudar, e é assim, na minha casa é assim, quem tem que mudar sou eu. O Igor, quem tem que mudar é o Igor. O Igor tem que ser melhor, o Marcelo tem que ser melhor. Né? Quando a gente descobre que nós temos que ser melhores, é uma grande evolução na nossa vida. Como Pô, aconteceu com você... Ó, Agora voltou, voltou, agora voltou. voltou. Tinha Maravilha, dado uma voltou. travada, é só Isso, esperar que volta. que É bom. assim. Então, às vezes, a grande revolução e o primeiro passo da melhoria é perceber que nós precisamos melhorar. Né? E às vezes Muito bom. demora esse processo. Porque a gente está sempre na expectativa do outro melhorar. Ah, não, o outro, e fica esperando, observando, né? Aquele olhar julgador, né? Ah, essa atitude não está certa, aquela atitude está errada, assim eu não gosto, assim eu não quero, e fica só olhando, observando. É mole, né? Aí fica rotulando, não, porque é a destemperada, porque é a desorganizada, é a chata. Aí vai taxando os rótulos, vai colando os rótulozinho, 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 e fica só Exato. observando, né? E aí, o que vai sair disso? Nada, né? Só vai Nada, piorar cada vez exato, mais. exato. E a gente tem que, eu aprendi muito, assim, lendo bons autores e na convivência com todo mundo na orientação familiar, que a gente tem que condenar a atitude. A gente pode classificar a atitude, mas não a pessoa, porque todas as pessoas têm que ter oportunidade de mudar, de crescer, né? Nós estamos vivos e nós temos até o final da nossa vida para melhorar, para crescer. Quando a gente coloca o rótulo, você paralisa, você estagna aquela pessoa naquele rótulo ali. Ou é preguiçoso, ou preguiçosa, né, desleixada, né? E isso não é verdade. Às vezes a pessoa está cansada, né? Então a gente tem que tentar realmente combater as atitudes ruins, mas e tentar pensar bem do outro, né, Zanetti? Eu vejo que o pensamento mal é aquele
aquele preconceito interno. Não, ela é assim e por isso eu já concluo algo de forma precipitada, né? E já conduzindo por um pensamento interno mal. Não, vamos tentar pensar bem do outro, né? Você tem visto isso nas famílias? Total. Um dos primeiros exercícios que eu faço, né? É o primeiro exercício que eu falo. Olha, essa semana você vai fazer olhar para os seus defeitos, quais os defeitos que você tem, e olhar quais as virtudes que o outro tem. Aí já me pergunta, eu não posso fazer o contrário, não? Eu falo, não, o contrário é mole. O contrário é o que você já faz hoje em dia. Exatamente o que você tem que mudar isso, né? Pô, mas aí é difícil, não sei o quê. Eu falei, você tem uma semana para você pensar. Observa, Muito pensa, bom. analisa. E aí você vai perceber que você tem muitos defeitos. Se você for uma pessoa honesta consigo próprio, você vai ver que você tem muitos defeitos. E que o seu marido ou sua esposa tem muitas virtudes que você não valoriza. Às vezes as pessoas Exato. que tentam qualificar as coisas também. Em vez de ficar tentando qualificar, às vezes não, a minha esposa é organizada, a minha esposa enfim, generosa, que a gente tenta qualificar pela virtude. Eu falei, esquece um pouco esse aspecto. Pensa pelas atitudes. Né? A minha esposa sempre faz um café da manhã gostoso para mim. É uma atitude, ponto. Não Pô, interessa qual virtude bem que é por trás. concreto. É bem concreto, as atitudes. Então, não foque nisso, em defeitos e virtudes, mas nos atos, nas atitudes boas que ela faz para você, que você às vezes nem nota, porque você só vai notar se aquilo deixar de existir. Repara, Exato. toda noite você vai dormir, por quê? Porque tem uma roupa de cama limpa para você deitar e ter aquele cheirinho gostoso para você dormir, não é uma coisa fedida. Alguém trocou Exato. aquilo para você. Se não foi você, alguém trocou. Então, aquilo Exato. já é digno de você agradecer para uma pessoa pensar e lembrar, se organizar, de trocar aquela fronha do seu travesseiro. Muito bom, Então, né? é uma série e se a gente reparar bem, dezenas e dezenas de atos que o nosso cônjuge faz por nós durante o dia e que a gente não repara e não valoriza. E que faz muito bem Perfeito. feito. E a gente não dá a menor atenção. Então, começaram a dar atenção a essas coisas. E já acha, esse cônjuge que está insatisfeito, ele já acha que ele tem esse direito de receber isso, né? E ele, Exato. às vezes, nem tem aquela postura de gratidão, né? E A fica gente vive na sociedade do direito, né, Igor? Todo mundo tem direito a tudo, não tem dever de nada. Né? Exato. Uma vez eu lendo um autor, eu achei muito interessante de que a gente tem que ter consciência de que a gente depende das outras pessoas para viver, né? Então, essa pequena célula, que é o núcleo da sociedade que se chama família, a gente depende muito da nossa esposa, né? E a gente tem que ajudá-la também. A gente depende muito dos nossos filhos. E extrapolando dessa célula, a gente precisa muito do lixeiro que passa, né? O lixeiro também precisa da nossa profissão. A gente depende do presidente da República fazer bem o seu trabalho. A gente precisa dos servidores públicos, dos empresários, né, do padeiro para a gente sair e comprar nosso pão. Então, isso tudo começa realmente dentro da família. E quando a gente percebe isso, a gente tem uma postura de gratidão muito grande, né? E a gente vê que se cada um fizer a sua função bem feito com amor, a gente tem uma sociedade melhor, vai ter uma família melhor, né? Bem interessante isso, Danete. E você tem percebido assim que à medida que os seus casais de mentoria vão, não só a mentoria, mas os casais que participam Faz o do teu curso. curso, que é Uhum. bem completo, eles estão melhorando. É claro que às vezes tem aquela resistência inicial, né? Aquele egoísmo de achar que não precisa melhorar. Mas depois que eles começam a melhorar, você tem percebido uma melhora no casamento e na educação dos filhos? 100% dos casos, assim, eu não estou querendo exagerar nem puxar a sardinha para o meu lado, mas a verdade é 100% dos casos as pessoas saem melhores. Agora, obviamente, saem perfeitas? Obviamente não, porque nós não somos perfeitos, que é uma outra Ah, ilusão que as pessoas entram achando que, às vezes, o casamento delas até está dentro de uma certa normalidade. Ah, não, mas nós temos discussões, brigas, divergências, não, óbvio, né? Todo casamento bom tem as suas divergências, aham. lógico, são pessoas que pensam diferente, que acham que tem que ser de um jeito, outro acha que tem que ser do outro. Né? Existe uma normalidade disso aí, né? Nós temos Sim, defeitos, né? Mas sempre há, depois de mentoria, sempre há realmente uma melhora. Às vezes é até um problema que me surge.
Porque às vezes eu falo assim, olha, já tá bom, eu acho que a mentoria já alcançou seu objetivo, vamos parar por aqui. Não, vamos continuar. Não, já atingiu o seu objetivo. Era aqui que a gente queria chegar, nós chegamos. Enfim, agora é a vida que toca, a vida normal. E aí, às vezes, não, pelo menos uma vez por mês. Tá bom, então uma vez por mês a gente conversa. Mas há esse processo realmente de melhoria, né? Você vê nitidamente que as pessoas saem de um ponto A e chegam num ponto B. É um ponto perfeito já? São casais perfeitos? Longe disso. Eles saem, às vezes, em um estado crítico, às vezes o cara sai do CTI e eu boto eles no quarto. Entendeu? Excelente. O negócio estava feito. Um já estava com a mala pronta na mala. Vai embora. Meu Outros, às Deus. vezes, já estavam separados mesmo, né? Já não viviam na mesma casa. Então, às vezes, tirar do CTI, pode tirar a mala e guardar no quarto, mas o negócio ainda fica... enfim, porque as coisas na vida são um processo também, né, Igor? Às vezes a pessoa quer da noite pro dia ter um estalo, não, agora ficou tudo bem. Às vezes em 10 anos que o casal tá brigando, tá tudo ruim. Se em 10 anos tá tudo ruim, não é da noite pro dia que vai ter uma mágica, um milagre que vai fazer com que a coisa mude, né? As coisas são um processo, até para que tenha solidez naquela melhoria, naquela solidez. É como uma virtude. Eu não posso dizer que eu sou paciente se hoje eu tive um ato de paciência. Eu vou saber se eu sou paciente se durante um ano, né, eu consegui ter atos pacientes diante daquela situação. Aí eu passei, não, hoje eu sou paciente, porque, puxa, depois de um tempo, eu vejo isso. Então, é a mesma coisa que eu falo. Não adianta vocês hoje acharem que são um casal que está tudo bem, porque não estão, né? O tempo e a repetição daqueles atos é que vão dizer se realmente vocês adquiriram aquela virtude, se adquiriram aquela capacidade ou não. Eu queria comentar um... Desculpa, fala aí. Pode falar. Que a gente estava falando a questão da educação e estava falando um pouco da independência, da interdependência das pessoas, né? Que você tinha comentado. E eu noto uma coisa que isso não está relacionado às mentorias, é relacionada à observação, vamos dizer assim, do dia a dia. Empírica. De como é que é a educação hoje, sobretudo das mulheres, né? Porque eu digo, as mulheres são grandes impactadas hoje. Os homens são os mesmos, nós homens somos meio bobão que está acompanhando todo o rolo na sociedade, está meio perdido nessa história toda. Sofrendo com esse bombardeio, né? Exatamente. O homem não sabe o que fazer na sociedade, é um perdidão. É. Enfim. E a mulher, teoricamente, é quem está tocando as redes. Em casa é verdade, as mulheres tocam as redes mesmo, né? E não há problema nenhum nisso. Há um problema, sim, que é na forma como as mulheres estão sendo educadas hoje. As meninas estão sendo educadas hoje. E que isso hoje já é um reflexo da geração anterior que educou as meninas, que gerou hoje as mães e as esposas. Agora voltou. Voltou. Fala. Então, as mulheres elas são educadas a vida inteira e ainda hoje, as meninas são educadas para elas não dependerem de ninguém. Né? É isso que eles falam, né? Olha, minha filha, você não pode depender de homem nenhum. Você não pode depender de ninguém. Você tem que ser independente, você tem que ter a sua profissão e fazer aquilo que bem entender na tua cabeça. Isso é uma bomba relógio. Porque ela está falando que ela pode ser a dona do mundo. E não é verdade. Isso não é verdade, nem para o homem, nem para a mulher. O homem depende da mulher. E a mulher, sim, depende do homem. E ela tem que querer depender do homem. Assim como o homem tem que querer depender da mulher. Muito bom, Zé. É o pensamento o pensamento do divórcio já. Né? É a cultura do divórcio. Você plantou a sementinha do divórcio no coração da sua filha. É isso. E querendo o bem da filha. E esse pai que orienta, ele faz isso querendo realmente o bem da filha. Exato. Né? Para que ela não fique subjugada, que ela não fique maltratada. Mas isso realmente, ela vai acabar levando isso às últimas consequências, porque aquela infância, tudo que a gente ouve do pai e da mãe fica no coraçãozinho da pessoa. Forja a consciência, que é bem o trabalho que eu tenho feito, né, na internet, de forjar a consciência, o caráter das crianças. E por isso a gente tem que saber o que forjar. Quais os critérios essenciais. E
E nós, pais, temos que prepará-los para a vida adulta. Prepará-los para um matrimônio sólido e sadio. Para seguirem suas vocações. Se a vocação for matrimônio, né, Zanetti? Que eles sejam felizes. E tem que saber que o homem e a mulher são complementares. Exatamente. Né? É o que você está falando. A gente tem que aprender a ser dependentes um do outro. Aprender isso. Isso é muito importante, porque a gente não é o dono do mundo. Não é o dono do mundo. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer. Não pode. E não consegue. Eu sou ultramente dependente da minha esposa. Isso é uma verdade, é uma realidade. Ótimo. Tem que assumir isso. E tem que ser assim. E tem que ser assim. É lógico, existia no passado algumas questões, alguns problemas, como você relatou alguns em relação à mulher. Óbvio. Sim, Mas uns excessos, né? Os excessos, mas a solução não é a educação desse tipo. De dizer uma mentira na cabeça da pessoa. Você não pode resolver um problema dizendo uma mentira. Não é isso. Perfeito. Né? Porque... Você tem que dizer, ó, você tem dignidade, você não é menor que ninguém, tudo mais. Mas você vai se casar um dia com uma pessoa, um homem, no qual você tem que ser... Eu usar essa palavra, às vezes é dura. Você tem que ser submissa ao seu marido. Assim como o seu marido vai ter que ser submisso a você. Nesse sentido. Entende? E a gente tem medo de falar de submissão, é porque é uma submissão. Né? A gente se submete a alguém. E é verdade, a gente se submete a alguém. E por amor, né? Por compromisso e por maturidade. Exatamente. Né? Porque eu quero fazer isso. Eu quero. Não é porque me mandaram fazer, porque é um ato da minha vontade. Porque eu tenho um compromisso real com meu cônjuge, com a minha esposa, com meu marido, né? E eu tenho visto, assim, estudando sobre educação de filhos, né, me aprofundando para fazer esse trabalho na internet, eu estou mais do que convencido que esse trilho, né, das virtudes é o que gera felicidade. Né? E é esse trabalho que você está fazendo. Você está forjando a consciência dos casais para se conhecerem e identificarem que virtudes eu devo perseguir. Porque só a virtude da plenitude, só a virtude da maturidade de você enfrentar com sacrifício um matrimônio, porque é um grande empreendimento, né? É o maior empreendimento de nossas vidas, né? E aí, a gente tendo êxito no matrimônio, a gente vai ter êxito na educação dos filhos. Você tem visto isso, Zanetti? Reflete diretamente? É diretamente proporcional. É nítido. A minha esposa ela é diretora do colégio do Monte Alto aqui do Rio. Legal. Fez, né? Pô, parabéns, não sabia. E a gente vê nitidamente, assim, enfim, ela acompanha diversos alunos, óbvio, né? Da escola. E você vê nitidamente quando a criança tem algum problema em casa, como é que isso se reflete na sala de aula, no desenvolvimento da criança, né? E isso principalmente nas crianças menores, que não sabem muitas vezes expressar, enfim, não sabe expressar o que está sentindo e o porquê está daquele jeito. E isso se manifesta de outras formas. A criança fica mais irritadiça, ela fica mais chorosa, não responde aos comandos, ela, enfim, começa a morder o amiguinho, ela, enfim, até o desenvolvimento motor dela começa a ficar mais lento. Isso tudo porque muitas vezes ela está vivenciando um clima de guerra dentro de casa. Um clima que papai e mamãe não se dão no bem. Um clima que papai e mamãe... E é interessante que a criança, sem saber tudo, ela se acha, e muitas crianças, esse é o processo psicológico, ela começa a se achar culpada por tudo aquilo que está acontecendo dentro de casa. Entendi. Entendeu? É incrível. Isso se manifesta. E agora é impressionante esse testemunho aí, essa visão de perto, né? Porque você está fazendo um trabalho com os casais, tua esposa é diretora de um colégio de ensino infantil, então vocês estão vendo realmente os frutos. E a árvore a gente conhece pelos frutos, né? Exatamente. Isso sempre me marcou muito, sabe? E quando eu tive meu primeiro filho, eu falei, caramba, que trilho que eu devo seguir? Não é possível. Deve existir alguma verdade, né? Porque
eu até contei essa história, que nosso primeiro pediatra tem, o primeiro pediatra, as primeiras consultas tem uma função pedagógica também, né? Assim, aquele pai novo, sem saber nada e tal. E aí o primeiro pediatra disse o seguinte, que era pra gente não estragar nosso filho. Não estragar nosso filho, porque ele era um ser perfeitinho, né? E se ele desviasse, seria por culpa nossa. E eu tô vendo que a gente tem que realmente crescer, a gente tem que ensinar as virtudes para eles. E os pais, quanto mais se policiarem, tiverem consciência do que podem melhorar, e todos nós podemos, né? Você está fazendo um trabalho incrível aí de tirar os casais do CTI e colocar no quarto, é sinal que os casais podem melhorar. Nem tudo está perdido. Tem alguma coisa que esse casal não está identificando, né? E com certeza a sociedade hoje está em crise por conta de carência de virtudes, sem dúvida. né? Então, cara, Fala mais disso, né? virtudes é uma palavra assim muito forte, muito distante e tal, mas virtudes nada mais são do que hábitos bons, né? Da gente realmente querer ser mais generoso, olhar para o outro, parar de olhar para o próprio umbigo, tentar ser menos egoísta. É claro que todos nós temos inclinações, né? E eu tenho percebido, Zanetti, que quanto mais, da mesma forma que quanto mais conhecimento acadêmico, né, quanto mais leitor os pais forem, a tendência é que os filhos sejam leitores. Se os filhos de músicos sensacionais, eu tenho amigos que são exímios músicos, os filhos deles com 5, 6 anos já tocam violino. É incrível. Então, quanto melhores nós formos como seres humanos, nossos filhos já começam dali. Né? A régua fica lá em cima, é muito melhor. Né? Então, realmente esse esforço por conquistar as virtudes reflete diretamente na educação. E eu vejo o seguinte, isso independe de classe social. Olha, isso é maravilhoso, né? Então, a gente não precisa só se preocupar em instruir no melhor colégio. É óbvio que um bom colégio como o Monte Alto, como os colégios de fomento, os colégios de educação personalizada, dão um empurrão maravilhoso, uma ajuda maravilhosa. Mas, antes da instrução, a gente tem que vir com a educação. E cuidar realmente da autoestima de todos de casa, né? Então, é incrível, é incrível. O processo educativo, repare, né? Você está falando do processo de desenvolvimento das virtudes, né? Que é fundamental, é a base, inclusive para as pessoas serem mais felizes, né? Repara, se a gente for olhar no BNCC do MEC, não se fala sobre esse assunto. Se a gente vai ver em outras escolas, não se fala sobre esses assuntos, sobre o que é fundamental. Fala-se de assuntos técnicos, como você falou, de assuntos acadêmicos, que são importantes, lógico, são importantes. Não estou tirando a importância desses assuntos. É importante estudar português, matemática, história, geografia, ciência, é importante. Mas não é isso que vai fazer com que a gente seja, né? Com que a gente tenha, o nosso ser seja formado. Exato. Não é isso. Não é, as pessoas confundem aquilo que ela é pelo aquilo que ela conhece. Esse é o jogo. Hoje as pessoas que são valorizadas pelo conhecimento que têm, pelo poder que têm, pelas riquezas econômicas que têm. Muito bom. Isso não é o que vai fazer a felicidade da pessoa. A não vai, felicidade cara. da pessoa é naquilo que ela é. Quanto ela é mais generosa, o quanto ela é mais paciente, o quanto ela é mais laboriosa, o quanto ela é mais, sei lá, caridosa, otimista, alegre. Repara. É engraçado que depois que o cara se forma, sai da faculdade, é que ele vai começar a perceber que é isso, né? Ele vai começar... Eu com 25 anos, sei lá, 23 anos, o cara vai tocar, caramba, eu fiz tudo isso, mas isso não serve para nada, o mais importante é que eu seja alegre,
e o que vai cobrar na empresa dele, né? Vai cobrar na empresa dele que ele trabalhe duro, que ele faça trabalho bem feito, que ele acorde cedo, não chegue atrasado no trabalho. Repara, o que mais que vão cobrar dele no trabalho são virtudes. Exato, Porque a empresa não é boba. A empresa sabe que para ela crescer, ela precisa de gente virtuosa, que trabalhe bem, para fazer aquele negócio tocar para frente. exato. Entende? Então, há um antagonismo muito grande nisso aí. Da formação da pessoa e para aquilo que ela precisa realmente para a vida. Exatamente. O sistema tá truncado, né? A sociedade fala a infância toda, a adolescência toda uma coisa, só que ela vai ser inserida no mundo e o mundo requer outra. Quando ela casar, o que vai segurar são as virtudes, o casamento dela. O que vai dar felicidade mesmo, sendo pobre ou rico, é realmente você cumprir a sua função na sua existência. É você estar alinhado com essa natureza humana. E dizem que o ser humano não tem manual de instrução, né? Travou. Travou, Zanetti? Voltou, Zanetti? Tá ouvindo? Dizem que o ser humano não tem manual de instrução. Eu cresci ouvindo isso. E eu ouso nessa live dizer que isso é uma falácia, é uma mentira. Tá ouvindo? Tô te ouvindo bem. Isso é uma mentira. O ser humano tem manual de instrução. Tem manual. Você pega as pessoas realmente felizes, as famílias felizes, as pessoas idosas que olham para trás com gosto, com sentimento de dever cumprido e que falecem serenas. São as pessoas, elas têm muita coisa em comum. Elas colocaram o coração onde devia colocar. Onde deviam colocar. Né? Elas amaram, elas gastaram tempo com a sua família. Elas tiveram habilidade suficiente para não deixar o trabalho sufocar, mas trabalharam intensamente. Né? Elas ajudaram seus amigos quando eles precisaram. Elas se doaram. Elas transbordaram para os outros. Elas se transbordaram. Elas não pensaram muito nelas. Né? Enquanto que tem muita coisa em comum com aquelas pessoas que são amarguradas, lamuriosas, ou se colocam como vítima, elas têm muita coisa em comum também. Tem muitos defeitos em comum que levam elas à tristeza. Então, o ser humano tem um manual de instrução. Tem. E eu ouso dizer que são as virtudes humanas. E é aí que a gente tem que colocar o nosso coração no nosso casamento, que é o trabalho que o Zanetti tem feito, e na educação dos nossos filhos. Né? Que é o trabalho que eu tenho feito na internet. Então, é buscarmos as virtudes para nós e transmitirmos as virtudes dos nossos filhos. E essa questão, essa inversão que você falou da sociedade, a sociedade pensa muito em carreira. Pô, mas quanta gente eu tenho visto que alcançaram carreiras de ponta e são desonestas. A gente não precisa ir longe, é só você ligar a TV ou dar uma olhada no Instagram, né, de muita gente de notícias, ou YouTube. As notícias, os desastres, os crimes, os desvios milionários de dinheiro, né? As famílias despedaçadas. Né? Então tem casos assim, de gente muito bem colocada, mas com as vidas despedaçadas. Exatamente. Né? Exatamente. E aí não vale nada. De que adianta isso? Né? Eu tenho certeza que você tem mentorados que têm carreiras de sucesso, que ganham bem e que estão infelizes. Por quê?
Porque os casamentos são a base, né? Então, com os Exato. casamentos fragilizados. São casamentos destruídos, né? Destruídos, né? É que chega no ponto o grande ponto da questão, né? No fundo, parece que tudo que é feito hoje na nossa vida é para a gente esquecer daquilo que é o mais importante, né? O tempo inteiro parece que querem fazer com que a gente esqueça aquilo que vale a pena, né? Uma dessas panaceias aí que criaram é essa bendita carreira, né? A bendita carreira, porque a pessoa vive em função de um troço que ela não sabe nem o que é. O que é uma carreira? Eu não sei lá. Aí o cara consegue depois materializar mais ou menos, né? Ser o presidente da empresa ali, ser, sei lá, o presidente da república, se o cara for político, ser, sei lá, o chefe dos garis, ele se for os garis, não sei. Aí o cara ele fica envolvido naquilo, esquece o que é mais importante da vida. Que o mais importante o cara tem que olhar para trás. Tá no lar, né? Mesmo você falou, tá minha esposa, meus filhos, eles são os mais importantes. E como você falou, cada um recebeu um manual de instrução, cada um foi feito para estar nesse mundo por uma razão específica. Cada um tem uma missão neste mundo a cumprir. Ninguém caiu de paraquedas nesse mundo. Puxa, o que você veio fazer aqui? Sei lá, eu acho que eu não tenho que fazer nada. Mentira. Mentira. Cada um que está nos assistindo aqui, nos ouvindo aqui, tem uma missão que lhe foi dada para estar aqui. E a felicidade dele está inteiramente ligada a essa missão que lhe foi dada. Por isso que eu digo para os casais que falam, meu casamento está desesperado, eu tenho que me separar para ter uma luz, para conseguir respirar. Eu falei, minha filha, você vai ter uma luz para conseguir respirar nos primeiros dias, porque você não vai estar mais brigando com esse infeliz. Vai dar um mês, 2 semanas, um mês, você vai estar desesperada, porque você jogou a sua missão de vida por água abaixo. Isso só te traz infelicidade. Maravilha, eu te garanto, isso aí. você vai ser infeliz se largar ele. Melhor, abraça a sua cruz, abraça a sua dificuldade, que realmente muitas vezes não é fácil. É verdade, os casamentos são muito duros, muitas vezes, são situações que a gente não pode nem imaginar, às vezes são duríssimas, mas enfim, essa é a sua missão. E a missão de cada um, a gente sempre acha que a nossa missão é mais difícil, né, Igor? Puxa vida, é sempre mais complicado, minha esposa é sempre mais difícil, o meu chefe é sempre o mais ranzinza, o vizinho é sempre o mais perturbador. Sempre que o nosso é sempre o pior, né? Sempre essa crença de achar que para nós sempre vem o pior. E não é, olha, simplesmente é a nossa vida. Em geral, 90%, eu vou jogar aqui, vou chutar o balde aqui, tá, Igor? 90% das coisas que a gente diz que é problema na nossa vida, que é um grande problema, não é nada de um grande problema. É simplesmente a vida. Você está vivendo. E isso é a vida, cara. A vida é isso. Educar um filho que às vezes é mal criado, às vezes é um filho que enfim, faz coisas que não devia. É vida. Eu também fiz coisas que não devia, o Igor também fez coisas que não devia, você que está vendo fez um monte de coisas que não devia. É vida. A vida é feita por seres humanos. Os seres humanos fazem coisas que não prestam. Fazem coisas que não prestam. Ser humano, né? E vai fazer o quê? Assim. Vai ajudá-los a crescer na virtude. Essa visão real da vida é muito importante. Já é um grande remédio, né? Que você está aplicando, porque eu tenho visto, assim, que se a gente... Existem 2 modelos de família, 2 extremos, né? Que um autor muito bom, o James B. Stenson, que escreveu Como Ser um Bom Pai, ele é fantástico. Seria fantástico. Acho que eu tenho aqui na minha estante. Não tá aqui não. Acho que emprestei para alguém. Ele é fantástico e esse livro é que me despertou a vontade de me lançar na internet, porque realmente é um tesouro. Assim, ele te mostra a essência da função de pai. E ele cita 2 modelos de família, uma esportiva e uma consumista. A esportiva enxerga a vida dessa forma que você está falando, que você está ensinando para os casais. Olha, existem dificuldades, né? Mas nós vamos superá-las com bom humor, unidos, como um time, né? Os meus defeitos, eu peço desculpa pelos meus defeitos e estou empenhado a superá-los. Mas olha, se eu não conseguir superá-los, tenham caridade comigo, né? E vice-versa. Mas eu estou empenhado. Um filho tirou uma nota baixa, vamos estudar junto, vamos superar. Você é mais do que isso.
Você não nasceu para voar baixo. Tem uma frase muito bonita de um santo que eu gosto muito, São José Maria Escrivá, Não que conheço a frase. ele diz o seguinte: não voes como ave de capoeira, se pode voar como águia. Então, nós, seres humanos, nascemos para voar alto, para sonhar grande. E nós temos que passar essa magnanimidade, que é uma virtude, para os nossos filhos. Nossa família tem que ser unida e, olha, não vamos nos fechar em nós mesmos. Vamos nos abrir a outras famílias também, É sabe? isso, Leonor. É isso. Vamos transbordar. Olha, papai e mamãe têm as suas limitações, mas, poxa, vamos pensar grande. Vamos tirar as melhores notas que nós pudermos. Não por pretensão, mas para usar todo o nosso talento, toda a inteligência que Deus nos deu. Seja com QI 50 ou com QI 500. Vamos explorar o que nós tivermos, né? E mesmo, às vezes, um QI 50 dá muito mais fruto do que um QI 500, Isso que eu ia falar. por esforço, né? Passar isso para eles, isso é uma família esportiva. Ela é uma família que não está entregue ao entretenimento, puro e simples. Está entregue ao esforço de vencer, ao esforço de percorrer esse caminho da vida com alegria, com altivez, com brilho no olhar, né? Isso não é questão de classe social. Não é, né? O pai e a mãe podem fazer isso numa casa simples, num barraco na favela, e transformar os filhos em grandes seres humanos, alegres, generosos, gente. E uma pessoa, o príncipe lá na Inglaterra, pode criar também os filhinhos com grande altivez, gente, né? E tem as famílias consumistas. As famílias consumistas, eles caem nesse erro das facilidades que a mídia vende, das facilidades dessas técnicas imediatas, né? O pai consumista, ele cai numa armadilha de, pô, trabalhar pra caramba, chegar em casa, no trabalho ele é super ativo. Ele é líder, ele faz projeto, ele coordena uma equipe de 30 pessoas e tal, é respeitado, é querido, é admirado. Aí chega em casa, ele não traz esse talento. Ele se dá o direito a descansar e ficar paradão em frente à TV. Ele leva só o talento, né? Lento, só o lento. Pô, cara, um cara desse tem talento pra caramba. O cara é líder, ele tem que ser líder em casa. Imagina um cara desse pega essa liderança, essa empatia de inflar a equipe e tal, né, e voar alto com os filhos. Os moleques vão voar, né? Não, vamos ler esse autor. Não, esse aqui, ó. Esse autor aqui não é tão bom. Pô, olha só esse aqui. Vamos analisar esse aqui. Olha que riqueza, né? Trazer a história dos avós, né? Da sua luta pessoal com a tua esposa e tal, da origem, papapá, né? A gente tá em Curitiba, a gente está numa peregrinação de achar uma casa para comprar. A gente conseguiu vender a nossa casa em Brasília. E a gente tem, assim, a gente não tem levado eles a todas as visitas, mas a gente volta e conta as histórias, né? Do nosso processo de decisão. Pô, ó, essa casa aqui é muito grande, é exagero, ou então essa casa está muito cara, está no valor acima do mercado, ou então essa aqui está no valor justo e a gente cabe, né? Ou então ó, aquele corretor, ele não falou a verdade pra gente em tal situação. Pô, aquela situação foi um oportunismo dessa pessoa. Isso não é bonito, né? Então, uma habilidade que a gente tem que ensinar para os nossos filhos é identificar realmente o interesse do outro. Ver o que o outro motiva o outro, né? Formar a consciência de eles enxergarem o mundo, enxergar a realidade. Tem sacrifício, tem o bem, tem o mal,
né? Tem gente bem intencionada, tem gente mal intencionada. Às vezes, ou então as pessoas às vezes fazem o mal que não querem fazer, mas, pô, para os nossos filhos saberem que o mundo é real, eles têm que estar fortes, eles têm que, sabe, fazer uma leitura do outro, né? Qual a intenção dessa pessoa de ter chegado até a mim? Ele quer ser minha amiga mesmo? Ou tem algum interesse, né? Algum interesse de me prejudicar? Ou então, eu estou tendo várias situações que a gente está vivendo que está sendo uma escola de vida, sabe? Exato. Estão vivendo, né? Exato. Então, a gente tem que ter esse espírito esportivo de encarar a nossa família com o nosso maior empreendimento e esse processo gostoso de que todo mundo está crescendo, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma das coisas que eu vejo hoje, Igor, e que faz com que as famílias elas não deem certo, os casamentos não deem certo, e os filhos virem essa família consumista, como o James Tennyson fala no livro dele. É exatamente o que você falou do exemplo de São José Maria, né? Se a gente pode voar alto, por que a gente voa como galinhas, né? Aves de capoeira, ou como galinhas, mesmo que não saem nem da terra, fica ciscando a vida inteira, né? É que as pessoas elas têm um pensamento muito pequeno em relação à vida, né? Já reparou? Se você vai perguntar para as pessoas o que ela quer da vida brasileira, em geral, tá? Ah, não, quero me formar para conseguir passar num concurso público, que seja fácil de passar, porque eu também não quero assim ter que me esforçar muito, dar muito trabalho, passar por um concurso difícil. Se você é funcionário público, eu também sou, então a gente pode falar. Então, que seja fácil, enfim, que eu possa ter garantia que eu não vou ser mandado embora, porque esse é o principal, não importa nem o salário, o importante é que não vamos ser mandados embora. E aí eu tenho a minha casinha, que não precisa ser... eu não preciso nem me preocupar muito e procurar muito, né? Como vocês estão procurando para conseguir uma casa legal, um apartamentinho, para eu ter uma esposa para me complementar, e eu ter um filho, ou meio, se pudesse eu teria meio filho, porque só a parte boa do filho, né? A parte ruim eu não queria ter, então meio filho. Um filho, é isso, né? Pronto, minha vidinha está montada. Né? Minha casinha está montada. Uma casinha, um preguinho público, uma mulher e uma criancinha para me complementar. E depois o cachorro, né? Hoje eu tenho cachorro, depois eu planto uma árvorezinha, né? E pronto, minha vida é isso. Eu falei, tá ótimo para você entrar em depressão, para você separar, teu filho, você ficar abandonado no final da vida. Parabéns. Muito bom projeto de vida. Péssimo. Vamos refazer tudo isso. Eu vou, cara, escrever, porque é uma das partes da mentoria é a pessoa definir um projeto de vida. Esse projeto é um lixo, então vamos rasgar, eu falo isso mesmo, vamos rasgar essa porcaria, você vai acabar com a tua vida e vamos fazer isso aí. E é isso, as pessoas pensam pequeno. E aí eu falo assim, mas o que é pensar grande? Pensar grande é que a sua família tem que ser referência para o seu prédio. Isso é pensar grande. Todo mundo tem que olhar para você e para o amor da sua esposa e para os seus filhos e falar, caraca, eu quero ter uma família igual a deles. Isso é pensar grande. Se essa família está no meio da favela, como você falou, não importa se essa família está nos Jardins, em São Paulo, sei lá, ou em Ipanema, mora na praia de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Não importa onde vai ser esse local. Porque a vida tem suas idas e vindas. O que importa é que você tem que ser a referência. Referência boa. Referência de quê? De alegria. Né? Puxa vida, eu quero ter essa alegria dessa família que tem aqui. E de luz, né? Essa família que irradia luz, né? Caramba, o quarteirão inteiro sabe. Tô com um problema em casa, onde que eu vou procurar? Pô, se eu for lá bater naquela casa lá, eles têm pouca comida, mas o pouco da comida que eles têm, eles vão dividir comigo. Pô, eu tô com um problema. Eu sei que eles têm um problema pra caramba, mas se eu for lá, eles vão ouvir os meus problemas. Eles vão parar para me escutar com atenção, eles vão olhar no meu olho, eles vão me dar uma palavra de ânimo, de alegria. Qual a referência? É lá. Eu digo para meus casais, os casais que passam pela minha mentoria só podem pensar assim. Se for pensar diferente, já não serve. Então, é por aí. Pensar grande. Uma meta, né? Uma meta grande. E o centro disso aí é fantástico, né? Eu acho que a gente vai crescendo para quê? Quanto mais a gente cresce, mais a gente serve. Né? Isso é a chave. Né? Para servir, servir. É a chave. Agora, imagina
o poder educativo de pais que se amam, que servem e que se transbordam para os demais. Imagina um garoto olhando, papai foi capaz de fazer isso. Mamãe foi capaz de cuidar de papai. O papai ajudava os amigos, o papai pensava, amava muito a gente, mas também pensava nos outros. Imagina, né? Então, realmente, vendo esse tema dessa live, como que nós, pais, influenciamos diretamente, né? Você conheceu o Toninho? Desculpa te interromper. O Eu, Toninho, do Campinho? pessoalmente não, mas as histórias dele chegaram até mim e são inspiradoras. Exatamente. Por acaso, hoje eu estava vendo o Instagram e criaram um perfil para contar histórias boas de convivência com o Toninho. Eu Muito tive a bom, oportunidade de estar com ele algumas vezes. O que Toninho, para quem não legal. sabe, é um pai de 11 filhos, uma pessoa desse nível, dessas típicas que eu te falei, né? Que pensa família grande, não só do tamanho da família dele, pode ser até uma família de um filho, ou de nenhum filho. A questão não era essa. Mas que Generoso. pensava grande, uma pessoa extremamente generosa. Aí eu estava vendo o depoimento do filho dele. Olha, É exatamente disso que eu falei. Assim, qual é o fim da história? Qual é o fim disso tudo? Era o depoimento do filho dele. Ele falou assim, pro meu pai, ele, em determinado momento da vida, ele não tinha um segundo de tempo, enfim, para sustentar toda a família. Ele tinha uma empresa, ele tinha uma indústria. E a indústria, muitas vezes, como todo a pessoa acha que empresário no Brasil é rico, oscila pra caramba, e às vezes momentos dificílimos para manter a empresa de pé. E ele falava, meu pai, quando sentava à mesa com a gente, o mundo para ele acabava. Podia acontecer o que acontecesse, podia tocar o telefone que tocasse. A atenção era toda nossa. Né? Tudo era para mim. Ele se preocupava comigo, o que eu tinha feito. Ele estava na época, ele falou que estava fazendo faculdade. O que eu estava fazendo na faculdade, se eu estava gostando. E ele falou ele falou que ele fazia uma pergunta todas as vezes. E isso me marcou. Né? Assim, ele perguntava para mim, filho, você está feliz? Todos os dias ele fazia essa pergunta. olha Porque, só, olha, tem toda uma sabedoria por trás, né? sem dúvida. A gente sabe o seguinte, qual a pior coisa que pode acontecer na vida? É a tristeza, né? A tristeza é aliada do inimigo. Se eu estou Exato, triste, tem alguma coisa errada. Então, ele ainda exato. pergunta do cerne da pergunta, que era no fundo, Pronto. a que importava. E a Isso tudo que aspiração, acontece na tua vida, filho. Você está feliz? exato. E a maior aspiração, a aspiração do ser humano, né? É o grande termômetro, é ver o nível de felicidade, né? É claro que é aquela felicidade de fundo, não prazer de sensações, Exato. né? Aquela felicidade de, poxa, eu tô bem, né? Pô, fantástico. Daqui a pouco vai terminar a live, infelizmente, o papo tá excelente. Deixa acabar não. Manda o E Instagram segurar, o Igor. eu tenho visto que algumas contas estão sendo liberadas para mais de uma hora, mas devem ser contas maiores, grandes, não sei Eu acho que é meio qual o critério. aleatório. Outro dia É? liberaram para mim mais de uma hora, mas Ah, é meio legal. aleatório. Acho que é Tá, meio aleatório. legal. Duas vezes que aconteceu isso comigo. Uma vez que eu fiz uma live com a Sâmia e esse. Aí com a Sâmia eu achei, pô, não, como ela tem muitos seguidores, deve ter sido por causa Muito. disso. Mas depois eu andei pesquisando e falando que é um negócio meio aleatório. Ah, é? Entendeu? Não é... Eles devem estar Pode acontecer testando, com então. você, qualquer um. Eu não Tá. sei, enfim. Deve ter um algoritmo lá no Instagram que a gente não sabe, né? É, Mas exato. o fato é que pangaré como nós também pode. Mas isso é fantástico mesmo. E a gente tem que realmente ver o nível de felicidade dos nossos filhos e ver se a nossa educação está apontando para isso, né? Porque uma pessoa generosa, ela é feliz. Uma pessoa egoísta, ela não é feliz, né? Nós somos seres sociáveis que precisamos dos outros e os outros precisam da gente, né? A gente tem que sair da gente e pensar, né? Agora, uma coisa, vamos ver se o Instagram permite, né? Mas uma coisa que eu tenho visto é a autoestima dos filhos também, né? Quero até estudar mais sobre isso, falar sobre em lives. É
o que que nós passamos? Ó, tá terminando. 28 segundos. Danete, quero te agradecer profundamente a tua presença. Enriqueceu demais aqui o meu perfil. Eu aprendo pra caramba contigo. Espero que todo mundo tenha aprendido também.